Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazer mais um vídeo pro canal. Eu tava com a ideia de falar sobre proteção animal, assunto banalizado já, né? Mas a ideia era falar sobre proteção animal, só que não seria eu que iria falar, seria minha mulher que iria falar. Eu vou ainda fazer um vídeo com isso, porque ela é da proteção animal e eu quero que alguém da proteção animal fale a real situação sobre a proteção animal. Não o que o pessoal vê de gente famosa e nem o que é da proteção e nem o que a pessoa vê de gente famosa que não é da proteção e quer falar mal dos protetores de hoje. Não, eu quero que ela fale porque ela vai mostrar a real como é complicado a proteção. Eu acompanhei ela a parte de adestramento de alguns cães que precisavam ser ressocializados e cara, é complicado quando você quer fazer a coisa certa, é complicado. Então, eu vou deixar esse assunto para ela. Eu vou fazer o vídeo com ela. Aí vocês vão ver que a proteção animal não é tão assim também como estão falando. Então, de manhã, antes de levar as crianças para a escola, eu tava passando lá enquanto estavam se arrumando no Facebook e tudo mais. E caiu de novo no bagulho de teoria de dominância. Cara, é um assunto tão simples quando você quer buscar informação que eu não me conformo com as pessoas que ficam brigando sobre a teoria de dominância. Na real é essa. Mas eu vou falar sobre isso porque eu vou dar informações reais. Não foi fácil, tá? Inclusive vou colocar links para vocês verem que não foi fácil. Não é fácil achar o primeiro estudo. Teve uma manipulação no primeiro estudo. O próprio David Mack chegou a publicar o estudo com 11 páginas e o texto original tem 77. Ele chegou até a excluir depois. Provar que as pessoas estão olhando o bagulho do negócio do David Mack e manipulando as informações. Vamos lá. Como eu falei, eu sou adestrador, não sou fiado para FBA e pretendo futuramente, mas eu não trabalho com isso, então eu não vejo necessidade. Porém, você que trabalha, fazer propaganda gratuita, você que trabalha, eu aconselho se filiar à FBA, por mais que eu não sou a favor de alguns pensamentos da diretoria em relação a outras coisas do mundo canino, é importante. Então, busque saber sobre a FBA. E vamos lá. A teoria. O mundo dos cães, o mundo da sinofilia, nós sabemos que quem é mais velho de casa, às vezes manda na informação. Não é? É muito comum entre os criadores, eu crio há 30 anos, eu crio há 40 anos. Ah, eu sou adestrador já há 40, 50 anos. Beleza, seu tempo de experiência conta muito, muito mesmo. Mas se você não se atualiza, fica meio complicado. E principalmente, se você não se atualiza dentro da informação correta, fica mais complicado ainda. Todo mundo, quando fala da teoria de dominância, pega aquele famoso trechinho de 3 minutos, David Mack, falando sobre a observação que ele fez em animais soltos, animais silvestres soltos. E que ele derrubou a teoria dos alfas. Não, ele nunca derrubou a teoria dos alfas. E é isso que eu vou falar. Se você ver o vídeo completo, você vai ver que em nenhum momento ele fala que não existe mais alfa em cativeiro. E se você chegou a ler o estudo dele, e o primeiro estudo, você vai ver que em nenhum momento eles falam sobre a teoria de dominância fora do cativeiro. Inclusive no estudo é citado que foi se observado a parte de cativeiro. Primeiro de tudo, falta de informação. Falta de informação. Como eu falei, no mundo da sinofilia falou, tá falado, já era, acabou, não tem mais aquela. Se você for pesquisar teoria de dominância 1930, seria um pedido, isso em inglês, ó. Theory Studies em 1930 e coloca um S na frente. Seria a pesquisa mais simples. Você não acha nada. O que você acha é um monte de sites falando sobre deter e detonar a teoria de dominância. E quando você acha alguém que vai dar uma informação maior, também não tem. Eles falam que a teoria foi feita por dois suíços em 1930 e 1940. Não se tem nome dos suíços e nem nada. E realmente não se tem. Por quê? Não foram só eles, tá?
Tiveram dois suíços do parque lá de um zoológico da Suíça, que foi um dos zoológicos observados. Foi o zoológico mais observado, mas foi um dos zoológicos observados. Essa teoria foi entre 1934 e 1942 e foi publicado pelo Rudolph em 1947. A teoria chama Expression Studies on Wolves. E eu vou deixar o link desse estudo completo porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Eles observaram muitas coisas, cara, comportamentos muito bons e principalmente ele conseguiu desenhar os comportamentos para avaliar. E isso é muito importante, porque sabemos que com cães o negócio é visível. Tanto que eu falo, você aprende muito mais com os cães do que atrás de um livro. Depois disso, David Mack usou esse estudo para lançar a sua teoria. Então já entra um outro ponto. Quando a pessoa já chega e fala, o estudo, David Mack foi contra o estudo dele, que fala sobre o estudo do comportamento, que foi o primeiro estudo. Não. O primeiro estudo não foi dele. Ele republicou um outro estudo dele depois, observando animais selvagens, porém com base nesse estudo em cativeiro. Depois, posteriormente, quase em 2000, ele publicou em 2000, mas foi quase em 2000, ele observou de novo os animais por um tempo maior. E ele percebeu que esses animais tinham sim uma hierarquia, porém é uma hierarquia familiar. Assim como você na sua casa, tem seu pai, sua mãe e você. Ou se você já é pai, é você, sua mulher e seus filhos. Nisso, ele falou em um pequeno trecho, que eu falei, o videozinho de 3 minutos, em um pequeno trecho ele estava falando sobre como ele estava voltando atrás da teoria. E todo mundo pega esse pequeno trecho e já usa como uma base para dizer que a teoria de dominância não existe. Como eu disse, é muito complicado achar informação. Eu não sei por que é tão complicado, talvez porque é antigo. Mas, cara, o estudo foi digitalizado. Dá para achar, dificilmente, mas dá para achar. Então, no final, o que é a teoria de dominância? Ela existe entre os cães? Existe. Holiday Barn é um parque, é um resort, na verdade, hoje é resort de cães. E eles fizeram uma observação sobre isso. Em 2019 eles publicaram essa observação, contando sobre os cães que eles viviam soltos no parque. E eles foram a favor da teoria de 1947, dizendo que sim, há uma hierarquia onde tem um casal alfa, e esse casal alfa mantém os outros na linha e consequentemente os que estão abaixo e acham que dá para ser um alfa vão disputar. Por quê? Porque em cativeiro não há hierarquia familiar. Se você pega dois cães, um macho e uma fêmea, procria esse macho e essa fêmea e se mantém sempre na linha desses, consequentemente esses cães mantêm uma hierarquia. Por exemplo, essa aqui é a minha alfa, junto com o Bud que está ali. Nossa, mas como assim não existe? Não, existe, cara. Existe, tá? Esses dois são meus alfas. E ocorre a mesma situação. Eu tenho outros cães que vieram de outras áreas. Consequentemente, ocorreu uma disputa. Porém, depois de ocorrer essa disputa e eles mostrarem quem manda, acabou o problema. Vou dar um simples exemplo que o pessoal fala muito. No adestramento existem adestradores que dão comando, ensinam comandos para o cão urinar e defecar. Porque em teoria para eles, cães só urinam e defecam em demarcação de território. Realmente, os alfas só urinam e defecam em demarcação de território. Os outros não. Aqui eu já estou com uma matilha formada, completa, estabilizada. Consequentemente, esses dois só urinam e defecam para demarcar. Porém, os outros, não. Eu tenho um macho de Border Collie, inclusive. Minha matilha consiste de 3 collies, 2 Border Collies, uma mestiça de Rottweiler e 2 vira-latinhas que eram da minha avó que chegaram agora e já, pelo menos já se estabilizaram.
Tirando esses dois aqui, todos os outros urinam com necessidade. Todos os outros defecam por necessidade. Por quê? Porque eles não demarcam. Ao contrário, depois que, por exemplo, o meu macho de Border Collie, ele vai urinar, ele faz um rio. Depois que ele urina, esse aqui vai lá e dá uma mijadinha por cima. Porque ele realmente demarca território. Essa aqui, depois que qualquer fêmea urina, ela urina por cima também. Porque ela também demarca território. Os outros não. Isso é uma parte da teoria de dominância que eu falo. Nem todo animal urina e defeca por demarcação de território. A questão é, quantos cães você tem? Você tem uma matilha que vive solta ou você tem uma matilha que vive em baia? Quando você tem cães separados, o pessoal gosta de usar matilha no intuito de dizer que eu tenho os cães, né? Eu estou usando matilha no intuito de dizer matilha mesmo, convivência junto, convivência unida, convivência solta. Demonstração de comportamento. Quando você tem vários cães, porém você divide esses cães, seja casal, seja só o macho, seja só a fêmea, ou você tem vários machos e cada um fica na sua baia, enfim. Você não tem uma matilha em si, você tem vários cães. Então, como você tem um casal, vai ser comum sempre essa disputa. Então eles vão demarcar território sempre que tiver algum lugar para demarcar território. Então, você não tem a teoria dizendo que não existe mais. Ela existe, a dominância existe. Se você ver grupos de cães LGD agindo contra um predador para defender rebanho, você sempre vai ver um cão à frente determinando o que vai ser feito. Ele vai determinar se dá para atacar, ele vai determinar se não dá para atacar. Um conceito disso é a reatividade em relação à agressão no grupo, tá? Se um grupo de lobos está vindo e esses cães estão defendendo, o alfa, no caso nessa palavra seria alfa, o alfa que está lá, o dominante, percebe que não dá, ele reage aos cães que estão ali e não aos lobos, fazendo eles recuarem. Por quê? Porque cachorro só tem boca. Eles não sabem falar. Então o único meio deles fazerem recuar é tendo uma reatividade agressiva com os animais que estão ali também defendendo. Por quê? Porque ele é o alfa. Geralmente é o cão que tem mais experiência. Meu cão aqui é o que tem mais experiência. É muito comum eles perceberem que tem algum animal aqui que saiu daqui e ele reagir assim com um dos boulders, por exemplo. Porque os boulders são menores, os boulders não são, vamos dizer assim, morfologicamente bons para uma reação, dependendo do que vier. Então na hora que ele está partindo, se um dos boulders vai em direção também, ele acaba dando uma mordiscada no boulder para voltar. Isso acontece com qualquer matilha que seja solta e que está defendendo o território. Tudo isso que eu disse é para englobar o fato de que a teoria de dominância existe. Os cães têm líderes. Não falando de humanos, tá? Esquece a parte de humanos. Os humanos sempre estão acima, mas o cachorro não te vê como um alfa. É uma vivência junta. O cachorro vai te ver como não vou dizer nem mentor, porque mentor praticamente vai ser a mesma palavra. Uma pessoa que vai lhe auxiliar em coisas necessárias. Nós fornecemos a comida, nós fornecemos a água. No caso aqui nem água eu forneço, porque ele bebe do lago, mas enfim, nós fornecemos a comida, nós fornecemos a água, nós fornecemos o teto. Então acima dos cães está você. Você vai determinar coisas que são socialmente ruins para o convívio humano. Excesso de latido, eu acho o excesso de latido ruim. Então você vai limitar isso. Abaixo dos problemas sociais humanos entre a sociedade canina, você vai ter, se você tem obviamente machos e fêmeas, você vai ter um casal alfa e consequentemente os outros abaixo. Então, nunca se retirou essa teoria, tá? Na vida selvagem também existe. A questão é que na vida selvagem você tem uma hierarquia familiar. E existe uma hierarquia familiar. É um pai, uma mãe e filhotes.
Às vezes tem uma irmã, é isso que vocês têm que pensar também. Às vezes tem a famosa tia solteira. Já foi observado, inclusive, que algumas não entram em cio. É muito engraçado isso. Mas você tem a tia solteira também que cuida dos filhotes. Às vezes não é a mãe que cuida. Então você tem toda uma série englobada que envolve hierarquia. Há a hierarquia. Existe um documentário muito bom também, se chama Lobos do Ártico. Aconselho vocês a verem, que mostra uma família lá também. Mostra inclusive uma reação da fêmea quando a irmã dela saiu da matilha, da alcateia, e ficou um tempo fora. Isso é muito interessante. Então, assim, existe a teoria, gente, tá? Existe a teoria. Ela é real. O que acontece é que toda vez que você vai trabalhar um cachorro, você não vai trabalhar uma matilha solta. Dificilmente há pessoas que têm matilha solta. A pessoa tem um cachorro, 2 cachorros no máximo. Então, se eu só tenho 2 cães, obviamente eu vou ver que eles estão só demarcando território, eles não vão fazer por necessidade a urina. Se eu só tenho 2 cães, obviamente eu vou ver que se é um macho e uma fêmea vai estar lá estável e não há uma disputa de hierarquia. O que nós observamos é o que nós tentamos colocar no mundo canino. Só que nem sempre que nós observamos é o comportamento natural deles, porque nós não temos uma convivência de comportamento natural. Beleza? Era isso. Eu vou deixar os links aí embaixo para quem quiser ver os estudos. Mas saiba disso, a teoria existe. Se você que é totalmente do positivo acha que a teoria não existe, eu aconselho a rever seu conceito. Não quero dizer que o positivismo para o mundo de hoje não funcione. Funciona. É mais longo? É, mas funciona. Porém, se você se apega apenas a um tipo, consequentemente, você está atrasado. Existem várias formas de se tratar os cães, existem vários manejos, errados e certos, corretos socialmente ou não. Beleza? E é isso, valeu gente, um abraço.